Ela finalmente teve coragem de fechar a porta. Pela primeira vez em anos, escolheu a si mesma. Mas ninguém contou a Ellen que o silêncio depois de um relacionamento abusivo pode doer tanto quanto as humilhações. Entre lembranças, culpa e saudade, ela começou a se perguntar se havia tomado a decisão certa. E foi exatamente nesse momento de fragilidade que Michael voltou. Com lágrimas nos olhos, palavras perfeitas, promessas de mudança, e um amor que parecia sincero. Mas algumas histórias não terminam quando dizemos adeus. Elas terminam quando aprendemos a enxergar quem realmente somos. Esta é a continuação da jornada de Ellen. Uma história sobre recaídas, recomeços e a difícil descoberta de que o amor mais importante da nossa vida é aquele que aprendemos a sentir por nós mesmos. Parte 2. Quando o coração quer voltar, mas a alma pede liberdade. Capítulo 1. O silêncio que fazia barulho. A porta se fechou. Ela finalmente foi embora. A sensação foi estranha, não era familiar. Pela primeira vez em anos, Ellen estava sozinha. Sem críticas, sem perguntas, sem alguém dizendo como deveria falar, vestir, pensar ou sentir. Era exatamente a liberdade que ela desejava. Então por que o seu apartamento parecia tão vazio? Ela caminhou pela sala, olhou para o sofá, para a cozinha, para a janela. Tudo parecia maior, mais frio, mais silencioso. Nas primeiras noites conseguiu dormir. Depois não mais. Pegava o celular dezenas de vezes. Quase enviou uma mensagem. Quase perguntou se Michael estava bem. Quase pediu desculpas. Mas desculpas por quê? Ela mesma não sabia. Na terapia, dias depois, contou tudo. A psicóloga ouviu em silêncio. Depois perguntou: você sente falta dele? Ou da esperança de que um dia ele se tornasse quem você imaginou? Ellen ficou imóvel. Nunca tinha pensado dessa forma. Passou semanas tentando reconstruir pequenos hábitos. Voltou a caminhar. Encontrou Juliana. Ligou para os pais. Comprou flores para si mesma. Sorriu algumas vezes, mas toda melhora era seguida por uma culpa inexplicável. Como se estivesse abandonando alguém. Como se fosse responsável pela felicidade de Michael. Até que numa tarde seu telefone tocou. Número desconhecido. O coração acelerou. As mãos ficaram geladas. Ela sabia quem era. Atendeu. Do outro lado da linha havia apenas uma respiração. Depois uma voz baixa. Eu sei que não mereço, mas preciso falar com você. Era Michael, e uma pergunta surgiu imediatamente. Será que as pessoas realmente mudam? Ou apenas aprendem a dizer exatamente o que queremos ouvir? Enquanto ela tentava responder, Michael começou a chorar. E aquele choro parecia mais verdadeiro do que qualquer coisa que ela já tinha visto. Ou pelo menos era isso que ele queria que ela acreditasse. Capítulo 2. O homem que dizia ter mudado. Michael pediu apenas um café. Nada mais. Sem compromisso. Sem pressão. Ellen recusou. Ele insistiu. Recusou novamente. Durante 2 semanas recebeu mensagens longas. Mensagens diferentes das antigas. Não havia cobranças. Não havia acusações. Havia pedidos de perdão. Eu estraguei tudo. Você era a melhor coisa da minha vida. Eu só percebi quando perdi você. Juliana dizia para bloquear. A terapeuta dizia para refletir antes de agir. Mas Ellen começou a lembrar dos momentos bons. Das viagens, das risadas, das noites em que acreditou ser amada. Uma parte dela queria acreditar. Outra gritava para fugir. Finalmente aceitou encontrá-lo. Michael chegou diferente. Mais magro, olhos vermelhos, barba por fazer. Quando a viu, levantou imediatamente. Não tentou abraçá-la. Apenas disse: você está linda. Ela agradeceu. Sentaram. Durante quase 2 horas, Michael assumiu erros. Confessou as traições. Disse que tinha vergonha do homem que havia sido. Contou que começou a ler livros. Que estava refletindo sobre a vida. Que entendia o quanto havia sido injusto. Então segurou as próprias lágrimas. Eu destruí a única pessoa que realmente me amou. Ellen começou a chorar. Mas havia algo estranho. No meio do discurso perfeito, Michael deixou escapar uma frase quase imperceptível. Se você tivesse demonstrado mais carinho, talvez eu nunca tivesse procurado outra pessoa. Ele pediu desculpas, mas ainda dividia a culpa. Ellen percebeu. Por um instante. Depois ignorou. Porque queria acreditar.
Porque esperança também pode ser uma armadilha. Nas semanas seguintes, Michael foi gentil, carinhoso, paciente, mandava flores, preparava jantares, falava sobre futuro. Era por esse Michael que ela havia se apaixonado. Finalmente ele estava voltando a ser quem era. Pela primeira vez em muito tempo, Ellen sentiu paz. Ou achou que sentia. Na noite em que decidiu voltar, olhou pela janela e teve uma sensação impossível de explicar. Era como se seu coração estivesse indo em uma direção. E sua alma estivesse tentando ficar para trás. Ela voltou. Mas algo dentro dela sussurrava. Você realmente voltou porque quis? Ou porque ainda não conseguiu se libertar? E aquela pergunta cresceria em silêncio até mudar sua vida para sempre. Capítulo 3 A volta que o coração não queria. Nos primeiros dias, tudo parecia diferente. Quando estavam juntos, Michael acordava cedo. Preparava café. Perguntava como Ellen havia dormido. Mandava mensagens durante o trabalho. Estou pensando em você. Só queria dizer que sou grato por essa segunda chance. Ela sorria, mas era um sorriso tímido. Como alguém que pisa sobre um lago congelado sem saber se o gelo vai suportar. À noite, enquanto escovava os dentes, olhou para o espelho. Sentiu um aperto no peito. Uma voz silenciosa repetia: alguma coisa está errada. Ela tentou ignorar. Lembrou da terapia. Lembrou da psicóloga dizendo que mudanças reais precisam de tempo. Mas Michael parecia perfeito. Levou flores para Juliana como pedido de desculpas. Visitou os pais de Ellen. Fez elogios sinceros, ou pelo menos pareciam sinceros. Durante um jantar, segurou sua mão. Eu nunca mais vou fazer você sofrer. Ela quis acreditar. Precisava acreditar. Porque admitir que tudo era mentira seria admitir que havia voltado para a mesma prisão. Passaram-se 2 meses. Nenhuma discussão. Nenhum grito. Nenhuma humilhação. Então, numa manhã aparentemente comum, Michael olhou para Ellen enquanto ela experimentava um vestido novo. Sorriu. E disse: você fica bonita com qualquer roupa, embora esse modelo marque um pouco sua barriga. Ele sorriu novamente, como se fosse um elogio. Ellen também sorriu. Mas, quando chegou ao trabalho, passou o dia inteiro escondendo o corpo atrás da mesa. Naquela noite, deixou o vestido no fundo do armário. Era apenas uma frase. Mas pequenas frases já haviam destruído sua autoestima uma vez. Será que estavam começando de novo? Capítulo 4 Críticas disfarçadas de amor. No começo, Ellen acreditou que tinha tomado a decisão certa. Michael continuava carinhoso. Preparava o café. Perguntava sobre o trabalho. Mandava mensagens durante o dia. Dizia que estava orgulhoso dela. Parecia o homem que ela sempre quis que ele fosse. E isso a tranquilizava. Mas algumas mudanças são tão discretas que passam despercebidas. Numa manhã de sábado, Ellen experimentou um vestido novo. Era um vestido leve, azul claro, que valorizava seus cabelos castanhos e fazia seus olhos verdes parecerem ainda mais vivos. Ela saiu do quarto sorrindo. Michael a olhou por alguns segundos. Depois abriu um sorriso. Você está linda. Ela relaxou. Então ele completou. Só acho que esse tecido marca um pouco sua barriga. Mas nada que uma academia não resolva. Ele riu. Ela também. Era apenas uma brincadeira. Ou pelo menos tentou acreditar nisso. Naquela tarde, enquanto saía com Juliana, passou o tempo inteiro puxando o vestido para baixo. Colocava a bolsa na frente da barriga enquanto caminhava, deixava a bolsa no colo. A amiga percebeu. Tem alguma coisa te incomodando, amiga? Ellen disse, sem graça. Esse vestido me deixa gorda, amiga? Juliana riu, sem acreditar. Claro que não, Ellen. De onde você tirou isso? Está lindíssima, como sempre. Essa cor te favorece muito e esse modelo combinou perfeitamente com suas curvas. Ellen riu, sem graça. Ainda assim, quando chegou em casa, guardou a peça no fundo do armário, pois a crítica de Michael era mais pesada que o elogio da amiga. Dias depois, foi ao salão e fez um novo corte de cabelo. Era um long bob que a deixava extremamente elegante e com o ar de mulher poderosa. Michael passou a mão pelos fios e comentou: ficou bom. Mas eu gostava mais do antigo. Você fica mais delicada quando não tenta parecer moderna. Outra vez ela sorriu. Outra vez fingiu que não se importava. Mas começou a prender o cabelo. As semanas passaram.
Michael nunca dizia diretamente que ela era feia. Nunca dizia que era incapaz. Agora fazia algo muito mais difícil de perceber. Plantava pequenas dúvidas. Quando ela recebia elogios no trabalho, você teve sorte de pegar um chefe paciente. Quando voltava feliz de uma reunião, ainda bem que ninguém percebeu como você fica nervosa. Quando publicava uma foto, você saiu bonita, até parece outra pessoa. Tudo era acompanhado de um abraço, de um beijo, de um sorriso. Era exatamente isso que confundia Ellen. Até que aconteceu um almoço com amigos. Todos conversavam animados. Um colega comentou que Ellen parecia mais confiante. Michael sorriu e respondeu: ela melhorou muito comigo. Antes era completamente perdida emocionalmente, mas eu tenho muita paciência, por isso ela tem evoluído bem, até no trabalho ela melhorou. Algumas pessoas riram, outras ficaram em silêncio. Juliana olhou para Ellen discretamente. Ela percebeu, sentiu vergonha, mas não sabia explicar por quê. Na volta para casa, Michael segurou sua mão. Não fica chateada. Você sabe que estou brincando. Você leva tudo para o lado pessoal. E ela pediu desculpas, mais uma vez. Engoliu os sentimentos como se acostumara a fazer. Tentou sorrir, mas os olhos não sorriam. Michael ficou satisfeito. Deu um leve sorriso de canto de boca e a abraçou. Na terapia daquela semana, contou o episódio. A psicóloga fez apenas uma pergunta: como você se sentia antes do almoço? Ellen pensou: feliz. E como se sentia quando voltou para casa? Ela abaixou a cabeça, como se eu fosse pequena. A terapeuta permaneceu em silêncio. Depois falou calmamente: preste atenção em quem você é quando está longe dele. Essa frase ficou ecoando na mente de Ellen durante dias. E, pela primeira vez, ela começou a observar mais do que ouvir. Começou a perceber como seu corpo reagia perto de Michael. O peito apertava. Os ombros encolhiam. Ela pensava antes de falar. Escolhia as palavras, media os gestos, como alguém tentando evitar uma explosão. Mas por que ainda sentia medo, se ele dizia amá-la? Essa pergunta seria o início da maior mudança da sua vida. Capítulo 5 – A mulher que voltou a se escolher. Na manhã seguinte à terapia, Ellen tomou uma decisão silenciosa. Não contou para ninguém, nem para Juliana, muito menos para Michael. Ela simplesmente decidiu voltar a cuidar de si. Comprou um caderno novo. Faria um novo tipo de diário. Na primeira página escreveu: quero descobrir quem eu era antes de ter medo. Todos os dias anotava pequenas vitórias. Hoje dei minha opinião em uma reunião. Hoje usei o vestido azul. Hoje almocei sozinha e gostei da minha companhia. Pareciam coisas pequenas, mas para alguém que passou anos vivendo para agradar outra pessoa, eram enormes conquistas. Também voltou para a academia. No primeiro dia sentiu vergonha. Achava que todos estavam olhando para ela. No terceiro dia percebeu que ninguém estava prestando atenção. No 10º dia começou a gostar do próprio reflexo. Michael percebeu a mudança. No início fingiu apoiar. Comprou uma garrafa para ela. Perguntava sobre os treinos, mas começou a sabotá-la. Mandava entregar cestas de chocolates no trabalho dela. Sempre trazia um doce ou sobremesa. Pedia delivery. Inventava passeios no meio da semana em pizzarias, churrascarias, sempre fazendo questão da presença dela, pois os amigos também levariam as namoradas e esposas e ele não queria ser o único a não levar a namorada dele. Assim ele sabotava a dieta dela e ainda fazia com que faltasse na academia. Aos poucos, as críticas também voltaram. Você está ficando vaidosa demais. Não precisa dessa maquiagem toda. Essas amigas colocam ideias erradas na sua cabeça. São todas barangas e querem que você fique baranga também. Ellen apenas ouvia. Já não respondia como antes. Michael desconfiava, mas estava mais cauteloso. Ellen continuava indo à terapia escondida. Continuava escrevendo no diário. Continuava caminhando no parque todos os domingos. Numa dessas caminhadas, viu uma menina pequena aprendendo a andar de bicicleta. A criança caiu. Olhou para o pai. Ele sorriu. Ajudou a filha a levantar. Disse apenas: você consegue. Ellen parou de andar. Ficou observando aquela cena. E, sem perceber, começou a chorar. Não porque estava triste, mas porque percebeu que nunca ouvira aquelas palavras dentro do relacionamento. Nunca ouviu Michael dizer: você consegue. Ele sempre dizia:
Sem mim você não consegue. Na sessão seguinte contou isso para a psicóloga. Ela sorriu. Você percebeu a diferença entre incentivo e controle. Naquele momento, algo mudou profundamente. Ellen começou a notar que sua autoestima crescia exatamente nos lugares onde Michael não estava. Ria mais quando saía com Juliana. Dormia melhor quando ele viajava. Sentia leveza quando passava um dia inteiro sozinha. Era como se seu corpo estivesse tentando lhe contar uma verdade que sua mente ainda resistia em aceitar. Na mesma semana, recebeu um elogio de uma colega de trabalho. Você tem uma presença muito bonita. Ellen sorriu. Instintivamente pensou em contar para Michael. Mas desistiu. Já sabia qual seria a resposta. Naquela noite, enquanto ele assistia televisão, ela se olhou no espelho. Não viu apenas seus olhos verdes, nem seus cabelos castanhos. Viu uma mulher voltando aos poucos. Uma mulher que havia desaparecido durante anos. E pela primeira vez, a pergunta deixou de ser: será que ele me ama? Passou a ser: por que eu aceitei tão pouco durante tanto tempo? Ela ainda não tinha coragem de ir embora. Mas uma certeza começava a nascer. Toda vez que aprendia a gostar de si mesma, Michael parecia perder um pouco do poder que tinha sobre ela. E pessoas que vivem do controle nunca suportam ver alguém recuperar a própria liberdade. Capítulo 6 – O homem por trás da máscara. Michael não voltou a ser como antes de uma vez. Ele voltou aos poucos. Primeiro, com mensagens curtas. Depois, com ligações em horários estranhos. Mais tarde, com perguntas que pareciam inocentes, mas vinham carregadas de controle. Você vai mesmo sair com a Juliana hoje? Vai demorar no trabalho? Quem é esse homem que comentou sua foto? No começo, Ellen ainda sentia o corpo reagir. O coração acelerava. As mãos suavam. A garganta fechava. Era como se o passado tivesse batido na porta sem avisar. Mas, dessa vez, ela não corria para responder com medo. Respirava fundo antes de falar. Respondia com calma. E isso parecia irritá-lo mais do que qualquer discussão. Michael não gostava quando ela não se explicava demais. Não gostava quando ela não pedia desculpas. Não gostava quando percebia que já não tinha o mesmo poder sobre ela. Numa noite de terça-feira, eles jantavam em silêncio. A televisão estava ligada, mas ninguém prestava atenção. Ellen mexia na comida sem muita fome. Michael a observava por cima do copo de água. Demorou alguns segundos demais para falar. Então sorriu daquele jeito que, no passado, fazia o coração dela amolecer. Você está mais bonita. Ellen ergueu os olhos, agradeceu com um sorriso pequeno. Por um instante, quase acreditou que aquilo era carinho. Mas ele continuou, como quem entrega uma faca embrulhada em papel de presente. Pena que você nunca percebe isso. Ainda é muito insegura. A frase caiu entre os dois como um prato quebrando no chão. Antes, aquilo teria ficado ecoando na cabeça dela por dias. Ela teria revisto a própria roupa, o cabelo, a postura, a forma de falar. Teria se perguntado se realmente era insegura demais, se estava exagerando, se ele tinha razão. Mas, naquela noite, algo diferente aconteceu. Ellen sentiu um aperto no peito. Não de culpa, de lucidez. Ela pensou, com uma clareza quase dolorosa: eu estava me sentindo bem até você dizer isso. E essa frase ficou martelando dentro dela. Na sessão de terapia daquela semana, ela contou o episódio com detalhes. Contou o tom de voz, o sorriso, a forma como ele disfarçava a crueldade com uma aparência de elogio. A psicóloga ouviu tudo em silêncio. Depois perguntou: como você se sentia 5 minutos antes desse comentário? Ellen pensou um pouco, leve, e 5 minutos depois, ela baixou os olhos, pequena. A terapeuta assentiu devagar. Então disse, com a voz calma de quem sabe exatamente onde tocar: algumas pessoas precisam diminuir os outros para conseguir se sentir grandes. Ellen ficou em silêncio. A frase entrou nela como uma verdade antiga que finalmente encontrava nome. Naquela semana, ela começou a observar Michael com mais atenção. Não apenas o que ele dizia para ela, mas o que dizia sobre os outros. Percebeu que ele criticava colegas de trabalho com facilidade. Falava mal dos amigos quando eles não estavam presentes. Zombava dos vizinhos. Sempre havia um comentário sobre alguém. Sempre havia uma comparação. Sempre havia uma forma de se colocar acima. Se um amigo comprava um carro novo,
Michael dizia que era ostentação. Se um colega era elogiado, ele dizia que era sorte. Se alguém parecia feliz, ele encontrava um defeito. Se uma mulher era bonita e aparentava ser confiante, mas não olhava para ele, era carente de atenção, vulgar ou interesseira. Mas na frente das pessoas, ele era cordial, prestativo, engraçado. Com as mulheres era um lorde, educado, sempre respeitava. Se mostrava uma ótima pessoa. Todos o amavam. Era como se ele precisasse diminuir o mundo inteiro para não encarar o próprio vazio. Ellen começou a enxergar aquilo com uma nitidez assustadora. Pela primeira vez, não viu um homem forte. Viu um homem frágil, inseguro, dependente da própria superioridade imaginária. E isso a assustou mais do que a raiva. Porque, no fundo, ela percebeu que passou anos tentando amar alguém que não sabia nem sustentar a própria imagem sem ferir os outros. Mas essa percepção ainda seria testada. Michael estava mudando de estratégia. Ele já não vinha com gritos. Agora vinha com doçura, com nostalgia, com frases ensaiadas, com lágrimas no momento certo. E ele acreditava, com toda a arrogância de sempre, que Ellen nunca teria coragem de enfrentá-lo de verdade. Só que, dessa vez, ele estava lidando com uma mulher que começava a acordar. E homens como Michael sempre sentem quando estão perdendo o controle. Capítulo 7. A última armadilha. Ellen estava esgotada de tudo aquilo. Desconfiada, seu sexto sentido gritava que havia algo errado. De novo, Michael ficou distante, arranja brigas bobas, motivos para se afastar ou para justificar sua distância repentina. Era uma briga que o fazia não encontrar Ellen no final de semana, pois precisava pensar na relação. Uma reação exagerada por um comentário simples. Qualquer coisa era motivo. Ellen não sabia, mas Michael criava esses momentos para futuramente justificar as traições. Até que um dia, em um desses momentos, Michael pediu um tempo da relação. Ellen ficou chocada, não conseguia acreditar. Porém disse a Michael que não aceitaria o tempo, aceitaria somente um término definitivo. Ele aceitou. 2 dias depois, num domingo à tarde, o céu estava cinza. A casa parecia silenciosa demais. Ellen estava dobrando roupas quando ouviu a campainha. Quando abriu a porta, encontrou Michael parado ali com uma caixa de papelão nas mãos. Ele parecia cansado, mais magro, o rosto abatido, os olhos vermelhos. Por um segundo, ela sentiu pena. Depois, desconfiança. Posso entrar? Ele perguntou, com uma voz baixa demais para parecer natural. Ela hesitou, mas acabou dando passagem. Michael entrou devagar, como se estivesse pisando em um lugar sagrado. Colocou a caixa sobre a mesa da sala. Quando abriu, havia um álbum de fotografias. Fotos antigas, viagens, aniversários, passeios na praia. Jantares, sorrisos, abraços, momentos que, vistos de longe, pareciam perfeitos. Ele sentou no sofá e começou a folhear as páginas com cuidado. Eu achei isso ontem, disse, e fiquei horas olhando. Ellen permaneceu em pé. Não sabia se sentava, não sabia se saía, não sabia se queria ouvir. Estava completamente desconfortável dentro da própria casa. Michael passou uma foto entre os dedos. Era deles dois em uma viagem antiga. Ela sorria para a câmera. Ele a abraçava pela cintura. Na imagem, tudo parecia leve. Olha como éramos felizes, ele disse. A voz saiu embargada. Ellen sentiu o peito apertar. Porque, por um instante, a memória tentou enganá-la. Ela lembrou do mar, do vento, da sensação de estar apaixonada. Lembrou de quando acreditava que aquele homem era seu porto seguro. Michael percebeu a hesitação no rosto dela. E avançou. Segurou a mão dela com força. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Eu sei que errei, Ellen. Eu sei. Ele respirou fundo, como se estivesse lutando contra a própria dor. Mas ninguém nunca vai amar você como eu amo. Nós somos perfeitos juntos. Somos feitos um para o outro. Ela não respondeu. Ele apertou a mão dela um pouco mais. Eu fui um idiota. Um covarde. Eu estraguei tudo. Você era a melhor coisa da minha vida. As palavras vinham bonitas, perfeitas, ensaiadas demais para serem espontâneas. Por que essas palavras não se encaixavam bem no momento atual? Mas Ellen ainda estava vulnerável. Ainda havia amor ali. Ainda havia saudade dos bons momentos.
Saudades do homem bom e carinhoso pelo qual ela havia se apaixonado. Ainda havia a lembrança dos poucos momentos bons que ele sabia usar como isca. Michael continuou, agora com a voz mais baixa, quase quebrada. Eu pensei muito em tudo. Pensei em como te tratei. Pensei em como fui injusto. Pensei em como você tentou me amar mesmo quando eu não merecia. Eu me odeio por isso. Ele levou a mão ao rosto e chorou. Chorou de verdade, ou pelo menos parecia. As lágrimas desciam devagar. A respiração falhava. O corpo tremia. Ellen sentiu o coração se partir um pouco mais. Porque era difícil não acreditar em alguém que parecia tão destruído. Michael enxugou o rosto com a manga da camisa. Depois olhou para ela como se estivesse confessando o maior pecado da vida: eu te traí. A frase saiu como um sussurro. Ellen fechou os olhos por um segundo. Agora fazia sentido porque ele quis terminar repentinamente. Ele continuou, sem dar espaço para reação. Eu sei. Eu sei que você já desconfiava. Eu menti. Eu escondi. Eu fui nojento. Mas eu preciso que você saiba a verdade inteira. Não quero mais mentir para você. Ela abriu os olhos devagar. O peito doía. Mas havia algo pior do que a traição. Era o jeito como ele contava tudo. Como se estivesse se libertando. Como se estivesse sendo honesto. Como se a verdade, dita daquele jeito, pudesse apagar o estrago. Michael respirou fundo e então soltou a parte mais cruel, com a mesma delicadeza de quem entrega veneno em uma taça de cristal. Mas eu só fiz isso porque me sentia sozinho com você. Ellen ficou imóvel. Mais uma traição. Ele continuou, sem perceber ou fingindo não perceber o impacto da frase. Você sempre foi tão fechada. Tão difícil de alcançar. Tão intensa. Eu me sentia rejeitado o tempo todo. Eu sei que isso não justifica, mas, se você tivesse sido mais carinhosa, talvez eu não tivesse procurado outra pessoa. Ali estava. A culpa. De novo. Disfarçada de arrependimento. Disfarçada de confissão. Disfarçada de amor. Ellen sentiu o estômago embrulhar. Mas Michael ainda não tinha terminado. Ele se levantou do sofá e ficou diante dela. Os olhos marejados. A voz trêmula. Eu perdi a mulher perfeita para mim. E só agora entendi isso. Você é maravilhosa, Ellen. Você é a namorada perfeita. Eu fui cego. Eu fui egoísta. Eu fui um lixo. Ele se aproximou mais um passo. Eu mudei. Eu juro que mudei. Eu não quero mais ser esse homem. Eu quero te fazer feliz. Eu quero consertar tudo. Me dá uma chance. Só uma. Ellen sentiu o corpo inteiro vacilar. Porque havia algo muito perigoso naquele momento. Não era apenas a saudade. Era a esperança. A esperança é uma coisa traiçoeira. Ela entra pela porta da frente quando a dor está cansada. Ela sussurra que talvez agora seja diferente. Que talvez ele tenha entendido. Que talvez o amor ainda possa vencer. Ellen olhou para o álbum aberto sobre a mesa. Viu as fotos, viu os sorrisos, viu a versão dele que ela ainda queria salvar. E foi assim que caiu. Não de uma vez, mas aos poucos, como quem desce uma escada escura acreditando que no fim haverá luz. Ela aceitou conversar. Depois aceitou um café. Depois aceitou vê-lo de novo. E, antes que percebesse, já estava dentro da mesma história. Só que agora com uma sensação estranha no peito. Como se tivesse voltado sem querer. Como se alguém a tivesse empurrado de volta para dentro. Naquela noite, quando Michael foi embora, ela ficou parada na sala por muito tempo. O álbum ainda estava aberto. As fotos pareciam olhar para ela. E uma pergunta silenciosa começou a crescer dentro do seu peito. Por que ela tinha aceitado voltar? Por que não conseguiu dizer não? Capítulo 8 – O dia em que ela o enxergou. Novamente, no começo, tudo parecia quase perfeito. Michael voltou a ser atencioso, a mandar flores. Ligava para saber se ela havia almoçado. Perguntava se estava cansada. Dizia que queria reconstruir tudo com calma. Não pressionava. Não gritava. Não cobrava. Pelo menos não de forma evidente. Ellen, ainda machucada, queria acreditar que aquilo era maturidade. Queria acreditar que ele finalmente tinha entendido. E por algumas semanas, até conseguiu relaxar. Eles saíam para jantar. Assistiam filmes. Falavam sobre coisas simples. Michael ria mais. Parecia leve. Parecia até mais humano. Ellen começou a pensar que talvez, dessa vez, ele realmente tivesse mudado.
Talvez o amor pudesse, sim, sobreviver depois de tanta dor. Mas a mudança de Michael era como uma casa bonita construída sobre um chão podre. Bastava um pequeno passo em falso para tudo começar a ceder. E foi assim que as primeiras rachaduras apareceram. No início, eram sutis. Muito sutis. Ele elogiava o vestido dela, mas dizia que ficava melhor quando ela usava algo mais discreto. Dizia que adorava o jeito como ela se arrumava, mas completava que maquiagem demais envelhecia. Falava que admirava sua independência, mas perguntava por que ela precisava sair tanto com as amigas. Dizia que amava sua sensibilidade, mas reclamava que ela levava tudo para o lado pessoal. Cada frase vinha embrulhada em carinho. Cada crítica vinha disfarçada de cuidado. Cada golpe parecia pequeno demais para ser chamado de golpe. Ellen começou a se sentir confusa outra vez. Não entendia por que, depois de um jantar agradável, voltava para casa com um peso no peito. Não entendia por que, depois de um elogio, sentia vontade de se esconder. Não entendia por que, mesmo quando ele sorria, algo dentro dela se encolhia. Até que uma noite, enquanto se preparava para sair com Juliana, ouviu Michael dizer da sala: "Você vai assim?" Ela parou, olhou para o vestido. Era simples, elegante, bonito. "O que foi?" perguntou com inocência. Ele se aproximou com aquele ar de quem está prestando um favor. "Nada demais. Só acho que esse modelo chama muita atenção, muitos homens vão te olhar." Ellen ficou imóvel. Michael sorriu, como se estivesse ajudando. "Estou falando isso porque quero o seu bem. Você fica linda de qualquer jeito, mas às vezes parece que não percebe como são homens de hoje em dia. Deixa para usar quando formos sair juntos. Assim eu posso te proteger." A frase parecia gentil, mas não era. Ela sentiu o rosto esquentar. Olhou para o espelho. De repente, o vestido que antes a fazia se sentir bonita passou a parecer errado. Pequeno, exposto demais. Ela trocou de roupa. Depois trocou de novo. No fim, saiu com algo mais largo, mais neutro, mais escondido. Quando voltou para casa, percebeu que havia passado a noite inteira tentando não parecer demais. Demais o quê? Demais para quem? Demais para ele. E essa constatação doeu. Na terapia, contou o episódio com a voz baixa. A psicóloga ouviu sem interromper. Depois perguntou: "O que você sentiu quando ele fez esse comentário?" Ellen demorou para responder: "Vergonha. E antes? Eu estava feliz. E depois?" Ela respirou fundo. "Eu me senti errada." A terapeuta assentiu. "Preste atenção nisso. Pessoas abusivas raramente começam com agressões abertas. Elas começam com pequenas correções, pequenas observações, pequenos ajustes, até que você já não sabe mais quem é sem a aprovação delas." Ellen ficou em silêncio. A frase entrou nela como uma lâmina fria. Naquela semana, começou a observar tudo com mais cuidado. Michael elogiava sua inteligência, mas sempre completava com um: "Apesar de você ser muito emocional." Dizia que admirava sua força, mas lembrava que ela era frágil demais para certas coisas. Falava que ela era especial, mas logo em seguida dizia que ninguém mais teria paciência com alguém tão sensível. "Só eu aguento você", ele disse uma noite, quase como uma brincadeira. Ellen riu sem graça. Aquilo soava familiar, mas a frase ficou. Ficou porque era exatamente assim que ele a fazia se sentir. Como se fosse difícil demais. Como se fosse um peso. Como se devesse agradecer por alguém suportá-la. E, aos poucos, ela começou a perceber algo ainda mais doloroso. Sempre que estava longe de Michael, respirava melhor. Dormia melhor. Pensava com mais clareza. Ria mais alto. Sentia o corpo mais leve. Mas bastava ele entrar no ambiente para tudo mudar. Os ombros enrijeciam. A voz diminuía. As dúvidas voltavam. Era como se o corpo dela soubesse a verdade antes da mente aceitar. Naquela noite, depois que ele dormiu, Ellen ficou sentada na cama olhando para o escuro. Pensou em tudo o que havia vivido. Pensou nas desculpas, nas traições, nas promessas, nas lágrimas. Pensou em quantas vezes confundiu medo com amor. E então, aquela pergunta muito simples surgiu dentro dela de novo: se ele realmente a amava, por que ela se sentia tão pequena ao lado dele? Algo estava muito errado ali. A resposta ainda não estava pronta. Mas a pergunta já era o começo do fim.
Capítulo 9 O fim do ciclo. Michael percebeu que estava perdendo espaço. Não de uma vez, mas aos poucos. Ellen já não pedia desculpas tão rápido. Já não aceitava tudo em silêncio. Já não ria das piadas cruéis para evitar conflito. E isso o deixava inquieto. Primeiro, ele tentou aumentar o controle. Queria saber onde ela estava. Com quem falava. Por que demorava para responder. Depois, tentou se fazer de vítima. Dizia que se sentia deixado de lado. Que ela estava distante. Que talvez estivesse ouvindo demais as amigas. Que talvez a terapia estivesse colocando ideias erradas na cabeça dela. Quando isso não funcionou, veio a raiva. Você mudou demais, ele disse numa noite, com o rosto fechado. Ellen respirou fundo. Sim. Ele franziu a testa. Mudou para pior. Ela o encarou. Ou talvez eu só tenha parado de me diminuir. Michael ficou em silêncio por um segundo. Depois soltou uma risada curta, sem humor. Está se achando melhor que os outros agora? Foi nesse instante que algo dentro dela se rompeu. Não com barulho, mas com clareza. Ela olhou para ele com atenção. De verdade. Sem idealização. Sem saudade. Sem a fantasia do homem que um dia imaginou amar. Viu os ombros tensos. O maxilar travado. A expressão sempre defensiva. Viu o medo escondido atrás da arrogância. Viu a necessidade desesperada de parecer superior. E, pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu pena. Uma pena profunda. Porque entendeu. Entendeu que ele não a diminuía porque ela era pequena. Ele a diminuía porque não suportava se sentir menor do que ela. Ele não atacava a autoestima dela porque a enxergava fraca. Atacava porque a própria autoestima dele era um buraco sem fundo. Michael precisava que ela duvidasse de si mesma para não encarar o próprio vazio. Para que ela não o enxergasse de verdade. Mas, naquele instante, Ellen viu tudo com uma nitidez devastadora. A manipulação, as traições, as críticas disfarçadas, as promessas vazias, as lágrimas ensaiadas, tudo fazia sentido. Não era amor torto. Era controle. Era insegurança. Era um homem tentando sobreviver à própria mediocridade emocional, destruindo a luz de quem estava ao lado. Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de libertação. Michael percebeu a mudança no rosto dela. E tentou recuperar o terreno perdido. Falou mais alto. Depois mais baixo. Depois chorou. Depois pediu desculpas. Depois prometeu fazer terapia. Depois prometeu casamento. Depois prometeu filhos. Depois prometeu qualquer coisa que pudesse segurá-la ali. Mas já era tarde. Ellen o observava como quem finalmente acorda de um sonho ruim. Quando ele terminou de falar, ela respirou fundo e disse, com uma calma que o assustou: passei anos tentando descobrir o que havia de errado comigo. Michael abriu a boca para responder. Ela levantou a mão, pedindo silêncio. Hoje eu sei que não havia nada. Você precisava que eu me sentisse pequena para esconder o quanto você se sente pequeno. O rosto dele mudou. A máscara caiu por um segundo. E ali estava ele. Não o homem arrependido. Não o homem ferido. Mas o homem cru. Cruel. Desnudo. Sem encanto. Sem teatro. Sem a beleza falsa que ela um dia confundiu com amor. Ellen continuou, com a voz firme, embora o coração batesse forte. Você não me amava. Você me usava para se sentir melhor consigo mesmo. E eu passei tempo demais tentando salvar alguém que só queria me apagar. Michael ficou imóvel. Depois explodiu de raiva e agressividade. Michael quebrava as coisas do próprio apartamento. E gritava: você se acha melhor que eu? Coitada, você não é ninguém. Você não é nada sem mim. Ali o medo foi extremo. Medo de ser agredida. Medo dessa face que ela não conhecia. Ellen se afastou, pegou as chaves da mesa. Pegou a bolsa. E caminhou até a porta. Ele deu um passo à frente. Ellen, espera. Ela parou, mas não virou. Eu posso mudar. Ela fechou os olhos por um segundo. Depois respondeu: você não precisa mudar por mim. Precisa mudar por você. E eu não vou mais esperar isso acontecer. Então abriu a porta. Antes de sair, virou-se apenas o suficiente para dizer: eu não preciso que ninguém me escolha. Eu escolho a mim mesma. E saiu, sem correr, sem olhar para trás, sem desabar no corredor, sem implorar para que ele a chamasse de volta. A porta se fechou atrás dela com um som seco. Definitivo. Ellen chorou. Chorou no carro, no caminho, sozinha em casa.
não por arrependimento, mas pelo luto de tudo o que aceitou por tanto tempo. Chorou pela mulher que foi, pela mulher que se calou, pela mulher que acreditou. Chorou de alívio, e, ao mesmo tempo, sentiu nascer dentro dela uma força nova. Uma força silenciosa, profunda, irreversível, porque algumas mulheres vão embora quando deixam uma casa. Outras vão embora quando finalmente recuperam a própria alma. Ellen havia recuperado a dela. Capítulo 10. Anos depois. 5 anos se passaram. A vida de Ellen já não era feita de sobrevivência. Era feita de escolhas. Ela caminhava por um parque em uma manhã ensolarada, com os cabelos soltos e o rosto leve. Ria com amigas, viajava quando queria, trabalhava no que amava, tinha uma rotina simples, mas cheia de paz. Continuava fazendo terapia, não porque estivesse quebrada, mas porque aprendeu que cuidar da mente também é uma forma de amor. Já não precisava ser perfeita, nem agradar todo mundo, nem se explicar o tempo inteiro. Aprendeu a dizer não sem culpa. Aprendeu a ficar sozinha sem se sentir abandonada. Aprendeu que silêncio também pode ser conforto, e não ameaça. Um dia, por acaso, entrou em um café e o viu. Michael estava sentado em uma mesa próxima. Ao frente dele, uma mulher mais jovem sorria enquanto mexia no celular. Ele falava com a mesma voz suave de antes, o mesmo olhar atento, a mesma postura de homem encantador. Por um instante, Ellen reconheceu o roteiro. Reconheceu o começo. Reconheceu a armadilha. A mulher parecia encantada. Ellen não conseguiu deixar de sentir pena por ela. Michael também a viu. Por um segundo, seus olhos se encontraram. Um lampejo de ódio passou pelos olhos dele. Depois pânico. E Ellen percebeu que o pânico foi de ser exposto por ela. Ela tinha medo que ele revelasse para a mulher quem ele era de verdade. Mas Ellen estava indiferente. Como quem olha para uma porta que já foi fechada há muito tempo. Ellen respirou fundo. Sorriu para si mesma, e continuou andando, sem olhar para trás. Mentalmente, desejou que mulher não caísse na lábia dele. Naquele momento, compreendeu que a maior vitória não era vê-lo perder. Era perceber que ele já não ocupava nenhum espaço dentro dela. E enquanto caminhava sob o sol, uma certeza aqueceu seu coração. O amor verdadeiro não faz você duvidar da própria beleza. Não faz você pedir desculpas por existir. Não faz você diminuir sua luz para caber no medo de outra pessoa. O amor verdadeiro começa quando você se olha no espelho e finalmente reconhece a mulher forte, inteira e suficiente que sempre esteve ali. E talvez essa história não seja apenas sobre Ellen. Talvez seja sobre qualquer pessoa que um dia acreditou que precisava se apagar para ser amada. Porque a maior forma de coragem não é encontrar alguém que nos complete. É reencontrar a nós mesmos.